Você já sentiu que, por mais que tente viver com o coração puro, sempre acaba sendo alvo de pessoas que não suportam a sua luz? Já chorou em silêncio, perguntando a Deus por que te fizeram tanto mal, mesmo quando tudo o que você ofereceu foi bondade? Se sim, este vídeo é para você. O mundo não entende os escolhidos. Não entende o seu silêncio, não entende a sua força, não entende o peso que você carrega diariamente. Calado, firme, mesmo quando o coração está em pedaços. E muitos, ao não compreenderem sua essência, acabam te ferindo, zombando da sua dor, achando que suas lágrimas são sinal de fraqueza. Mas o que essas pessoas não sabem é que fazer um escolhido de Deus chorar não é algo qualquer. Não é uma injustiça qualquer. É um erro espiritual com consequências que ninguém está preparado para enfrentar. Neste vídeo, você vai conhecer 5 verdades espirituais que mostram por que nunca se deve fazer um escolhido de Deus chorar. Verdades que explicam o que acontece no mundo invisível quando alguém toca naqueles que foram separados por Deus para uma missão maior. Verdades que revelam como o universo responde, como o céu se move e como até as lágrimas se tornam armas nas mãos de quem tem um propósito divino. Então respira fundo. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Permaneça comigo até o fim, porque uma dessas verdades pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua dor e a sua força. Primeira verdade espiritual. Toda lágrima de um escolhido carrega um código espiritual que ativa justiça no mundo invisível. Quando um escolhido de Deus chora, o que escorre de seus olhos não é apenas tristeza. Cada lágrima carrega um peso espiritual, um código invisível que o universo entende. Essas lágrimas não evaporam, elas ativam algo. O escolhido é alguém que carrega uma frequência diferente. Sua alma vibra em outro nível. Por isso, o sofrimento dele não tem o mesmo impacto que o de qualquer outra pessoa. É como se, ao chorar, ele acionasse uma senha sagrada, uma espécie de alarme espiritual, que desperta a atenção das forças invisíveis. Enquanto o mundo enxerga uma lágrima solitária, o céu inteiro se move. Muitos não entendem isso. Pensam que humilhar, trair ou machucar alguém com um coração puro é só mais uma situação da vida. Mas espiritualmente é muito mais sério do que parece, porque toda lágrima derramada por um escolhido é registrada. E quando esse registro é feito, ele desencadeia respostas do alto, não por vingança, mas por justiça. Justiça que vem na hora certa, justiça que não falha. Justiça que age de forma silenciosa, mas implacável. É por isso que, muitas vezes, logo após machucarem alguém verdadeiramente alinhado com o divino, pessoas começam a viver uma série de perdas, confusões, portas fechadas, doenças emocionais, rupturas inesperadas. Coincidência? Não. É resposta. O universo não permite que o sofrimento de alguém que caminha com propósito se perca no vazio. Não importa se você chorou sozinho, sem ninguém por perto, no quarto escuro, implorando por explicações. O céu estava ouvindo. O céu viu. E cada lágrima que você derramou estava ativando algo que vai além do que os olhos humanos conseguem compreender. E aqui está algo que poucos sabem. O escolhido nem precisa se defender, ele não precisa provar nada, nem pedir por justiça. A vibração de sua dor já faz isso por ele. É por isso que muitos que zombaram da sua fraqueza, que te fizeram acreditar que você era frágil, acabam colhendo o que nunca imaginaram. Porque o que lançaram sobre você voltou multiplicado. E não porque você desejou, mas porque é assim que funciona a lei espiritual para quem tem um chamado. A lágrima de um escolhido não é uma derrota, é um decreto, um sinal silencioso que ativa uma força maior. E quem causou essa dor dificilmente entenderá de onde está vindo a tempestade que agora enfrenta. Segunda verdade espiritual:
O coração do escolhido é um santuário invisível, e quem fere esse lugar desperta juízo sem perceber. Muitas pessoas olham para os escolhidos de Deus e enxergam apenas um ser humano comum, com erros, fragilidades e momentos de silêncio. Mas aquilo que os olhos humanos não podem ver, o mundo espiritual conhece com precisão. O coração de um escolhido não é um espaço qualquer. Ele é um santuário invisível, um território sagrado onde Deus habita com exclusividade, onde promessas foram seladas e onde dores foram transformadas em pactos com o céu. Quem se atreve a ferir esse coração não está apenas machucando alguém, está tocando onde não deveria, está violando um espaço consagrado, sem saber que todo santuário tem guardiões invisíveis. E mais cedo ou mais tarde, esse gesto trará consequências. Não porque o escolhido deseje vingança, mas porque o próprio céu se move para restaurar a justiça. Um dos maiores enganos que as pessoas cometem é confundir a mansidão do escolhido com fraqueza. Elas ferem, traem, zombam e seguem como se nada tivesse acontecido. Mas o que não enxergam é que o mundo espiritual não opera por aparências, e sim por princípios. O coração do escolhido pode parecer calado, mas ele carrega vozes de oração, de intercessão, de entregas silenciosas. E quando esse coração é ferido, o som que se levanta no invisível é de clamor, e clamor de escolhido não volta vazio. O que muitos ignoram é que o escolhido não precisa falar nada. O silêncio dele já é eloquente o suficiente para mover o trono de Deus. É por isso que tanta gente que feriu um escolhido mais tarde experimenta perdas inexplicáveis, bloqueios inesperados e confusão sem motivo aparente. Porque tocou num território sagrado, porque mexeu num coração consagrado. Se você já experimentou isso, se já percebeu que algo muito ruim começou a acontecer na vida de alguém que te feriu profundamente, mesmo sem você ter desejado mal, escreva aqui nos comentários. Eu sou testemunha de que Deus protege os escolhidos. Esse comentário não é só uma forma de testemunho. Ele pode servir de alerta para alguém que ainda não entendeu a seriedade de tocar no coração de quem carrega um chamado. O escolhido não carrega apenas fé, ele carrega destino, ele carrega missão. E por isso, não importa o quão calado esteja, seu coração fala por ele. Deus habita nos corações quebrantados e contritos. E se o coração do escolhido é a morada de Deus, então, feri-lo é ferir a presença. Se você já foi profundamente machucado, mas continuou confiando, perdoando e caminhando, saiba, sua fidelidade silenciosa foi notada. As lágrimas que ninguém viu foram recolhidas. Os ataques que você sofreu sem reagir foram anotados no céu. Porque o coração do escolhido é monitorado pelas promessas que Deus mesmo fez. Nenhum golpe passa despercebido, nenhum desprezo será ignorado. Terceira verdade espiritual. Quando um escolhido chora, ele ativa os códigos secretos da justiça divina. À primeira vista, parece só mais um momento de dor. Uma lágrima escorrendo no silêncio do quarto, uma alma em prantos diante de uma injustiça. Mas o que muitos não sabem, e poucos têm sensibilidade espiritual para perceber, é que quando um escolhido de Deus chora, algo invisível é ativado nas regiões celestiais. Não é apenas emoção, não é apenas tristeza, é um código espiritual sendo acessado, é uma chave sendo girada no mundo invisível. A lágrima do escolhido tem uma frequência única. Ela carrega o peso do chamado, o fogo das batalhas que não foram vistas, a dor de carregar uma missão que não pode ser abandonada. E quando essa lágrima toca o solo da existência, ela dispara ondas no espírito, e essas ondas invocam justiça. Não é por acaso que algumas pessoas, depois de ferirem um escolhido, simplesmente não conseguem prosperar. Tudo parecia estar indo bem, até que começou a dar errado sem explicação.
As portas se fecharam. Os relacionamentos se romperam. A paz desapareceu. Sabe por quê? Porque a lágrima do escolhido acionou a balança da justiça. O céu viu, o céu ouviu e o céu decidiu intervir. Esse é um dos maiores mistérios espirituais que o mundo ignora. As lágrimas de um escolhido não são frágeis. São armas silenciosas. São códigos que acionam promessas, que ativam anjos, que abrem protocolos invisíveis de socorro, cura e retribuição. É por isso que você nunca deve subestimar o silêncio de um escolhido. Pode parecer que ele engoliu o orgulho, que aceitou a humilhação, que simplesmente se calou diante do golpe. Mas o que está acontecendo, na verdade, é o despertar de um protocolo espiritual que não falha. A justiça divina não grita, ela não se apressa, mas quando vem, vem com precisão cirúrgica. Se você já experimentou isso, se já viu o céu agir em teu favor, depois de ter sido injustiçado, traído ou humilhado, escreva nos comentários. A justiça de Deus nunca falha. Isso será mais que um testemunho. Será um decreto espiritual. Uma confirmação de que você sabe que o céu luta por você, mesmo quando você está sem forças. As pessoas confundem justiça divina com vingança humana. Mas o céu não se move por raiva, se move por honra. E quando a honra de um escolhido é manchada, Deus não se cala. Ele pode até parecer demorar, mas quando se levanta, tudo muda. Quem tenta destruir um escolhido está mexendo com um plano que não começou na terra. Está interferindo numa história escrita com tinta celestial. E quem ousa interromper o que Deus começou, inevitavelmente colhe as consequências. Você pode estar vivendo um tempo de dor, de confusão, de lágrimas recorrentes. Pode estar questionando se Deus ainda está te vendo. E a resposta é sim. Ele não apenas está vendo, ele está se movendo. Porque nenhuma lágrima de um escolhido cai sem propósito. Nenhuma dor é ignorada. Nenhuma injustiça é deixada sem resposta. O tempo de silêncio pode ser longo, mas o tempo da justiça é sempre certeiro. Quarta verdade espiritual. As lágrimas de um escolhido reconfiguram o campo espiritual ao seu redor. Existe uma força que opera em silêncio, que se move nos bastidores da realidade e que só é ativada quando o escolhido chega ao seu limite. Essa força não é visível aos olhos humanos, mas tem o poder de reconfigurar tudo. Relacionamentos, ciclos, ambientes e até destinos. Ela é desencadeada quando a dor do escolhido transborda em lágrimas. Lágrimas que carregam a frequência da verdade, do cansaço e da fé em meio ao caos. Quando um escolhido de Deus chora, algo misterioso acontece ao seu redor. O ambiente espiritual começa a se reorganizar. Pessoas que não estavam alinhadas com seu propósito começam a se afastar, mesmo sem razão aparente. Situações que o prendiam começam a desmoronar. Laços que pareciam inquebráveis se desfazem do nada. Não é azar, não é abandono. É o céu fazendo uma limpeza estratégica. A lágrima de um escolhido não apenas expressa dor, ela revela que algo chegou ao fim. Ela anuncia para o mundo espiritual. O que precisava ser sentido foi sentido. Agora é hora de transformação. E essa transformação nem sempre começa com bênçãos e recompensas imediatas. Às vezes começa com perdas. Mas o que parece perda é libertação. O que parece solidão é reposicionamento. O que parece fim é Deus removendo o que já não sustenta o seu próximo nível. Sabe por que tanta coisa desmorona depois de uma dor profunda? Porque você não pode carregar para a nova estação aquilo que pertencia à velha. E Deus, por amar os seus escolhidos, permite que a lágrima traga consigo o reinício. Como uma água que limpa o caminho para uma nova construção. Se você está passando por um momento onde tudo parece estar ruindo, olhe com atenção. Pode ser que você esteja exatamente no centro de uma reconfiguração divina.
Pode ser que suas lágrimas tenham acionado o processo de alinhamento. E isso mesmo que doa agora é sinal de que Deus está te preparando para o novo. Você já percebeu como depois de um período intenso de dor, certas pessoas sumiram da sua vida sem motivo? Já se deu conta de que portas se fecharam exatamente quando você achava que precisava delas? Talvez não foi rejeição. Talvez foi proteção. Talvez foi o céu dizendo: esses vínculos não podem ir com você para onde estou te levando. E se isso faz sentido para você, se você sente que o céu está mexendo nas estruturas da sua vida para te alinhar com seu verdadeiro destino, escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Essa declaração será uma chave, uma forma de você dizer ao céu: mesmo em lágrimas, eu confio. Lembre-se, o que Deus está preparando para você exige espaço, e às vezes Ele precisa limpar antes de construir. As lágrimas são o início dessa limpeza. Elas reconfiguram não só o seu coração, mas tudo o que te cerca. E aqueles que te feriram, aqueles que zombaram da tua dor, muitas vezes não percebem que ao fazer um escolhido chorar, colocaram em movimento o ciclo da separação. Porque quem não respeita a dor do escolhido não pode permanecer na sua vitória. Quinta verdade espiritual: quando um escolhido chora, o céu envia reforços invisíveis e o inferno entra em alerta. Poucas pessoas compreendem isso, mas quando um escolhido de Deus chega ao ponto de chorar por dor, injustiça ou traição, não é apenas o coração dele que se abala, é o mundo espiritual inteiro que se movimenta. Lágrimas de um escolhido não são silenciosas no reino invisível. Elas são códigos, chamados, sinais de ativação. Enquanto muitos enxergam uma lágrima como um ato de fraqueza, o céu interpreta como um pedido legítimo de reforço espiritual. E acredite, o céu responde. Anjos se movimentam, guerras espirituais são travadas, portas começam a se abrir, corações endurecidos começam a se inquietar, porque Deus não permite que o choro de um escolhido caia no chão sem propósito. Mas ao mesmo tempo que o céu responde, o inferno também escuta e entra em pânico. Por quê? Porque as trevas sabem que o choro do escolhido é o limite antes da virada. É o fundo do poço antes da explosão de luz. É o ponto onde ele deixa de resistir com a força humana e passa a ser impulsionado pela força divina. Quando o escolhido chora, é porque ele já decidiu entregar o controle. E esse é o maior medo do inimigo, porque um escolhido rendido é um escolhido imbatível. O inimigo não teme o escolhido que grita, teme o que chora, porque sabe que a partir desse momento algo começa a nascer dentro dele, algo inquebrável, inexplicável, sobrenatural. Talvez você já tenha experimentado isso. Talvez você tenha chorado em silêncio à noite, quando ninguém mais viu. Talvez você se sentiu esquecido por todos, mas sabe o que você não viu? O movimento que começou no mundo espiritual enquanto sua lágrima escorria. Deus não apenas viu, Ele ordenou uma resposta. Não pense que seu choro foi ignorado. Ele foi registrado e acionou respostas que você ainda vai entender nos próximos dias. E sabe o que é mais forte? Aqueles que te fizeram chorar, que zombaram da sua dor, muitas vezes acreditam que saíram impunes, mas não saíram. Quando alguém fere um escolhido ao ponto de fazê-lo chorar, ele rompe um limite espiritual perigoso. Porque agora não é mais sobre você. Agora é sobre o que está por trás de você. Sobre o reino que te respalda. Sobre o Deus que te escolheu. E é aí que tudo muda. Você não precisa se vingar. Você não precisa provar nada. A tua lágrima já entregou o caso ao céu. E Deus é justo. Ele não age com pressa, mas sempre no tempo certo. E quando Ele se move, não há força que consiga impedir. Por isso, se você está nesse momento, se sentiu que o mundo te feriu, que as pessoas te traíram e que você chegou ao limite da alma, escreva agora nos comentários: o céu luta por mim.
Essa frase é um código de fé, uma confirmação de que você sabe que não está só, que mesmo chorando, você acredita que reforços invisíveis já foram liberados ao seu favor. E guarde essa verdade. O céu entra em movimento quando um escolhido chora, e o inferno treme de medo do que vai nascer desse choro. Agora que você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo muito importante. Nem todos conseguem assistir um vídeo como esse até o final. Nem todos suportam encarar a profundidade espiritual que está por trás do sofrimento de um escolhido. Mas você chegou até aqui. Isso por si só já é um sinal. Um forte sinal de que você é um escolhido e que as dores que viveu não foram em vão. Cada lágrima que caiu no silêncio foi anotada no céu. Cada injustiça, cada traição, cada palavra cruel, cada abandono foram sementes no mundo espiritual. E o tempo da colheita está chegando. Deus nunca te deixou e jamais deixará. O que parecia o fim, na verdade, era o início de algo que só os escolhidos conseguem viver: o renascimento. Agora, escute com atenção. Se esse vídeo falou com você de forma profunda, se ele tocou alguma ferida ou te trouxe clareza sobre algo que você viveu ou está vivendo, eu te convido a fazer parte dessa corrente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que você ama. Mas não compartilhe por compartilhar. Compartilhe como um selo espiritual, uma forma de dizer: eu creio que o céu se move por mim e quero que outros também saibam disso. Sim, compartilhe com propósito, porque só os escolhidos entendem o valor de uma mensagem como essa. E quando um escolhido compartilha uma palavra dessas, ele se torna canal de cura na vida de outros. E agora feche os olhos, respire fundo e me permita orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu oro por cada pessoa que chegou até aqui, por cada coração que já foi ferido ao ponto de chorar em silêncio, por cada alma que carrega marcas profundas que ninguém viu, mas que o Senhor conhece uma a uma. Eu clamo que o Senhor transforme as lágrimas desses teus filhos em força, que as dores sejam convertidas em sabedoria e que as perdas se tornem impulso para a maior vitória da vida deles. Deus, libera agora os teus anjos, reforça o espírito dos teus escolhidos, quebra todo ciclo de sofrimento e sela esse momento com um renovo sobrenatural. Que a justiça do céu se manifeste, que a honra substitua a humilhação e que a tua glória os alcance de forma visível nos próximos dias. E que toda lágrima derramada não seja esquecida, mas plantada no solo do milagre, em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu essa oração, comente aqui embaixo. Amém. Eu recebo a transformação que Deus tem para mim. Fique firme, porque a sua dor está prestes a se transformar na sua maior prova de vitória. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente.